Pessoal, hoje eu separei para vocês filmes de terror, de contos, formato antologia. São 11 opções para você maratonar. Vocês já sabem como funciona. Vamos lá! Eu sou o RRB, com você está no Terror de Hobby, as Crônicas do Medo. Abre o vídeo de hoje, VHS em seu título original, filme com vários e vários contos, todos curtinhos. Os que mais me impressionaram foram o que liga todas as histórias, que o pessoal entra nessa casa abandonada, meio que assaltantes, e conhecem esse quarto cheio de fitas VHS, e cada fitinha que eles colocam no aparelho é uma história diferente, e tem outro que o pessoal tá curtindo à noite e vão encontrar essa criatura em um formato feminino. Os contos são regulares, é verdade, não tem nenhum conto muito bom, nenhum conto lá terrível que a gente não goste. Teve várias e várias sequências. Eu conheci o primeiro e o segundo é um pouquinho mais fraco. Eu quero conhecer o resto da franquia, que parece ser muito boa, mas tá me faltando tempo, né? Não existe tempo pra gente assistir de tudo. O maior ponto negativo desse filme é muito escuro em algumas cenas, ou muito tremido, então isso prejudica um pouquinho. Foi uma ideia dos produtores, né, para dar aquela cara como se nós estivéssemos mesmo vendo um filme filmado lá com VHS, com uma filmadora amadora, mas eu gostei. Os contos são bem assustadores e aquela história, né? 5, 10 minutinhos a gente avança já para uma nova história. Vários e vários diretores trabalharam aqui. Creepshow, que no Brasil recebeu o subtítulo de Arrepio do Medo, várias histórias todas dirigidas pelo mesmo sujeito, George Romero, e roteirizadas pelo Stephen King, que também atua em um desses contos. As minhas histórias favoritas são a do Fazendeiro, que é exatamente interpretado pelo Stephen King, que tem acesso a esse material meio alienígena e vai se transformar numa espécie de planta. É um conto que mais diverte do que assusta, espetacular. Tem outro que é uma história de vingança, com Leslie Nielsen, com Ted Danson, com um final antológico numa praia, Leslie Nielsen interpretando um vilão, algo que a gente não está acostumado a ver. E o último conto, o infame, né, a história das baratas. É por conta dessa história, desse conto, que eu assisti Creepshow uma única vez na minha vida. São todas as histórias fabulosas, mas esses insetos, assim, é uma vez na vida que para assistir, olhe lá, daqui uns 5, 10 anos, quem sabe, eu não dei uma outra chance. Teve sequência, o segundo também é muito bom, recomendo, inclusive assistir primeiro do que esse original. E o George Romero, né, provando que ele consegue fazer muito mais coisas do que unicamente aquele subgênero de zumbis. E o Stephen King, todo o seu talento, não só no roteiro, mas também como protagonista de uma história, né? Ele tá hilário naquele conto com as plantas. A Cripta dos Sonhos, The Vault of Horror, terror britânico da Amicus. O pessoal tá nesse prédio empresarial, eles vão ficar presos numa seção meio no subsolo e vão contar histórias de terror relativas a cada um deles. Todas as histórias são fantásticas, é uma espécie de sequência não oficial ou oficial daquele Tales from the Crypt, né? É mais ou menos o mesmo material. Tem um dos protagonistas, é o Damon Elliott, grande ator, menosprezado aí dentro do cinema do Reino Unido. Ele fez não só terror, muito drama, e tá em um dos contos aí pra gente ter o prazer de assisti-lo atuar. É grande história. Esses contos, esses filmes no formato antologia da década de 70 raramente decepcionam quando nós falamos do terror do Reino Unido, então aí pode assistir que você vai adorar. As Três Máscaras do Horror, Black Sabbath, terror italiano do Mario Bava. São apenas 3 historinhas. Tem essa enfermeira com o anel, a antiga dona vai reivindicar o produto de uma forma bem única. Tem essa mulher que vai ser atormentada pelo telefone. E o conto mais famoso, protagonizado pelo Boris Karloff, do Vurdulak, esse é o nome, né? Uma espécie de vampiro, uma maldição. Esse é o conto mais atmosférico. O meu favorito talvez seja o do telefone, né? Tudo que envolve telefone dentro do terror, para mim, é fascinante, né? E o Boris Karloff numa grande atuação. O Mario Bava, na minha opinião, o maior cineasta italiano de terror de todos os tempos. Mario Bava no terror, Michelangelo Antonioni de uma forma geral. Para mim, o Mario Bava supera por muito o Dario Argento. Por mais que eu goste do trabalho do Argento também, Mario Bava é cinema atmosférico, cinema clássico de terror, da forma que nós tanto amamos, e Black Sabbath, um dos seus trabalhos mais emblemáticos. Pesadelos Diabólicos, Nightmares, em seu título original, antologia dos anos 80, 4, 5 historinhas. As que eu mais gosto
são essa mulher que está em casa, ela é viciada em cigarros, ela recebe a notícia no rádio que um serial killer fugiu de uma instituição psiquiátrica e está no seu bairro, porém ela está sem nenhum pacote, ela quer, seu vício ou a obriga a sair nessa bela noite atrás de cigarros e ela vai ser atormentada por esse maluco, esse lunático. E tem o conto com o Emílio Esteves, né? Fugindo de Maximum Overdrive, lembra que ele fez com o Stephen King? Outro filme de terror. Ele interpreta um garoto viciado em jogos eletrônicos, em jogos de videogame, que vai também encontrar ali um joguinho do mal. Essas são espetaculares, as outras, não vou mentir para vocês, são mais fracas, né? Nenhuma chama a nossa atenção, mas para quem quer ter um esboço aí do terror, esse formato antologia nos anos 80, que teve seu período de ouro, Nightmares, é essencial. Twilight Zone, The Movie, no limite da realidade. A série, o filme baseado naquela série de sucesso dos anos 50 e anos 60 do Rod Serling. São várias histórias que vão alterar em duração. Tem uma abertura fabulosa com Dan Aykroyd nesse carrinho, que é um negócio assustador. Tem sequência sobre um veterano, meio que o sujeito vai se infiltrar na guerra do Vietnã, meio que uma figura de uma viagem no tempo, e foi esse conto que aconteceu, aquela história trágica, né, com Vic Morrow, que perdeu a vida junto com algumas crianças no set de produção. Esse conto é dirigido pelo John Landis. O John Landis teve sua carreira praticamente arruinada. O Steven Spielberg, que também trabalha nesse filme, rompeu a amizade. Tem outro, enfim, esse conto é infame. Tem outro conto que é um garoto que quer uma família. Esse para mim é um dos mais fracos, né? E tem a história aí a famosa história do avião, quase que eu me esqueci aqui, com o John Lithgow, que é baseado exatamente num episódio famoso lá da série dos anos 60. As histórias são legais, né? Todas grandes produções. Eu acho que as mais fracas são exatamente esse caso infame que aconteceu com a morte do Vic Morrow e esse do garotinho. O resto são espetaculares. Como eu falei, atentem-se à abertura, à cena de abertura. E eu já fiz, né? Outro vídeo com filmes de contos, são listas complementares. Quando você chegar ao final desse vídeo, eu vou deixar linkado lá para você assistir e ter a possibilidade de conhecer mais filmes novos. Contos do Dia das Bruxas, um dos melhores filmes no formato de antologia dos anos 2000. As histórias são todas interligadas, é isso que dá muita dinâmica à obra, ou seja, um momento nós estamos em um conto, depois nós vamos avançar para outro, elas vão se cruzar. A que eu mais gosto é dessas garotas que vão ser atormentadas por rapazes, só que tem um grande plot twist, tem um bonequinho, né, que foi o bonequinho que ficou mais famoso dentro desse filme, com sua máscara, baixinho, é assustador também. O que mais impressiona aqui é, de fato, a violência, né? Que em um primeiro momento nós achamos um terror mais tranquilo, mais café com leite. De repente nós somos apresentados a esse caráter e nos surpreende, nos aterroriza. Ele, então, né, assista preparado, né? Não é um filme para a família inteira, por mais que o pôster pareça algo diferente, um terror lá PG-13, não, é bem forte. E tem lá o Dylan Baker também, um dos contos, um dos atores mais corajosos de Hollywood, que fez nada mais, nada menos do que Happiness nos anos 90, aquele filme de comédia infame, tá aqui fazendo terror e tendo também um destino cruel. Asilo Sinistro, terror da Amicus, novamente no Reino Unido, novamente dirigido pelo Ry Ward Baker, que também dirigiu The Vault of Horror. Aqui as histórias estão ligadas, são 4 historinhas ligadas a esse asilo. Cada paciente vai contar a sua história em particular. Todas as histórias são baseadas, meio que roteirizadas pelo Robert Bloch, o famoso escritor que fez Psicose. Então você pode esperar coisa boa. E aquela história, né? Você ter um terror que começa e tem vários momentos dentro desse asilo, para mim supera qualquer história que veio depois, que os pacientes vão contar. Para mim essa premissa já é assustadora por si só. Kwaidan, As 4 Faces do Medo, terror japonês dos anos 60, como o título sugere, são 4 historinhas. Você vai se sentar e você se prepare que você só vai levantar depois de mais de 3 horas de duração. Eu não costumo
indicar, por mais que eu às vezes assista, eu não consigo indicar filmes muito longos. Esse aqui é uma exceção, porque eu falo o seguinte, filme bom, ele pode ter 5 horas de duração que você vai se divertir, você nem pisca assistindo. É o caso de Kwaidan. Todas as histórias são super interessantes, elas são baseadas em contos clássicos de fantasmas na mitologia, na tradição japonesa. Meu destaque vai para um conto em que um garoto está nesse templo e ele vai ter uma maldição, algo ligado aos seus ouvidos. Reparem nos ouvidos. Eu estou trazendo esse conto porque no dia que eu assisti esse filme, assisti ele em 2018, um pouco antes da Copa do Mundo, eu estava com uma dor de ouvido infernal, e eu coloquei o filme sem ler a sinopse e chegou exatamente esse conto, ou seja, eu vivi o terror na pele. Foi uma experiência aterrorizante mesmo, né? E bem dolorida. E terror japonês, anos 60, né? Não há como ficar mais atmosférico, mais nesse rigor cinematográfico das fotos, cinematografia impecável. É um filme colorido, né? É um filme de época, então não esperei nada muito atual. Como eu disse, é ter paciência para encarar as 3 horas de duração, ficar lado a lado quando a gente fala em qualidade, com O Gato Preto, por exemplo, ou Onibaba. Na Solidão da Noite, mais terror britânico. Agora só tem terror britânico. O primeiro também é do Reino Unido, Dead of Night, em seu título original. Tomem muito cuidado, porque Dead of Night, você vai encontrar aquele filme do Bob Clark que eu tô sempre indicando no canal dos anos 70, e tem um outro filme obscuro no formato de antologias também dos anos 70. Então aí esse é dos anos 40 e talvez o mais popular. São várias histórias que vão alterar muito em qualidade. Tem histórias que são chatíssimas, tem histórias que são extraordinárias, como a última, envolvendo esse bonequinho, né? Bonequinho meio ventríloco, assustadora. A premissa é o seguinte: o camarada tá chegando nessa casa, no meio dessa fazenda, conforme ele pisa no lugar, ele fala: meu Deus, eu conheço esse lugar, eu já estive aqui antes. Ele conhece outras pessoas, e cada personagem vai contar ali uma história, um sonho que ele teve, envolvendo exatamente histórias de terror. Eu poderia te chamar esse filme, é o único filme que eu assisti na vida que ele não termina, é um filme infinito. Você pode colocar ele na sua televisão e ficar assistindo durante uma semana sem parar, porque ele não termina. Vocês vão entender quando vocês assistirem. É clássico, né? Um dos melhores filmes de terror dos anos 40 e não envelheceu, né? As histórias boas não envelheceram, as histórias ruins, independente de década, você não vai gostar de qualquer forma. Mas como eu disse, reparem na última história com um bonequinho. A Casa que Pingava Sangue. Tô sempre falando sobre esse filme, e a parceria ímpar, Christopher Lee, Peter Cushing, são 4 histórias que giram em torno dessa casinha possivelmente mal assombrada. As histórias vão ter voodoo, né? Um camarada que tá com uma garotinha, a garotinha começa fazendo uma espécie de voodoo, jogos cruéis com ele. Esse é com Christopher Lee. Tem uma história envolvendo museus de cera, para mim o meu favorito desses 4, um escritor que vai ser atormentado por sua própria criação, e tem se eu não me engano é o último, que é um ator veterano de filmes de terror que vai interpretar um vampiro. Nós vamos ter a questão sobrenatural e a loucura convergindo. É um dos raríssimos exemplos em um filme, num formato de antologia, em que todas as histórias são fabulosas. Um dos meus filmes favoritos dentro desse subgênero, é difícil superar, da década de 70, eu não consigo me lembrar de nenhum que se aproxime razoavelmente dessa opção. Então é assistir e ter o prazer aí de ver Christopher Lee e Peter Cushing. Peter Cushing tá no conto, se eu não me engano, do Museu de Cera, né? Que ele interpreta exatamente o senhorzinho que comanda esse museu, que vai ter uma personagem ali que vai ligar outros 2 personagens a histórias do passado, a uma mulher, e Peter Cushing, né? Que para vocês fica aqui a pergunta: quem vocês preferem, Peter Cushing ou Christopher Lee? Eu sou mais do time do Peter Cushing, eu gosto mais do modelo de atuação desse ator. O Christopher Lee é aquele modelo mais físico, né? Embora também seja um baita ator aí desse formato setentista, né? Anos 70 no Reino Unido foi a época de maior evidência para o terror, com certeza. É isso aí, galera, esse vídeo chegou ao final, como prometido em cima, filmes de terror sobre contos, filmes inéditos que não apareceram nessa lista embaixo. Vou colocar, sei lá, os melhores filmes sobre casas mal assombradas. Continue assistindo e maratonando o terror de hobby.